Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Landim faz as pazes com Marcos Braz e faz elogio em público. Diretoria entra em ação e acerta novo contrato com grande destaque do elenco. Vai bombar! Flamengo sonda a contratação surpresa da Copa América. Torcida do Flamengo atinge marca impressionante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui é Flamengo pra valer. Olá você, muito bom dia. Depois do projeto do Tondela não ir à frente, o Flamengo voltou a mirar em Portugal com o objetivo de internacionalizar a sua marca. O foco é comprar algum clube português para elevar ainda mais as receitas do clube, ganhar em euros, abrir de vez as portas no mercado europeu e criar uma vitrine para os jovens em transição da base para os profissionais. Essa equipe é o Leixões de Portugal, da 2ª Divisão Portuguesa. Em entrevista ao programa Charla Podcast, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou que as negociações com o clube de Portugal estão bastante avançadas. Aspas, estamos em negociações com o Leixões. A gente está avançando. Se for mais adiante, nós levaremos para a aprovação do Conselho Deliberativo do clube. Fecha aspas. Há 14 temporadas na 2ª divisão do país, o Leixões tem apenas um título de expressão na sua história. Foi a Taça de Portugal de 1960-61. O clube foi fundado na cidade de Matosinhos, no norte do país, em 1907. E a sua primeira participação na elite portuguesa aconteceu na temporada de 1936 e 37, quando o clube terminou o torneio na última colocação. Ao todo, foram apenas 25 participações na primeira divisão do campeonato português. Recentemente, o portal GE trouxe que André Castro, que é o presidente do Leixões, já participou de reuniões com membros da alta cúpula do Flamengo, inclusive com o próprio presidente Rodolfo Landim. As conversas seguem em andamento. A relação entre Leixões e Flamengo está tão próxima que o Mengão negociou o zagueiro Gabriel Noga e o atacante Verton com o clube português recentemente. Anteriormente, em 2020, o volante Matheus Alves e o atacante Wendel já deixaram o Flamengo rumo ao norte de Portugal. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo deve comprar o Leixões de Portugal para internacionalizar a sua marca? Ficar mais conhecido no mundo inteiro? Coloca aí. A maior torcida do Brasil, a do Mengão, é lógico, atinge mais uma vez uma marca impressionante, porque superou os 1 milhão de ingressos vendidos em 2024. A nação conseguiu o feito na última partida contra o Criciúma em Brasília, pela 18ª rodada do Brasileiro. Assim como em 2023, o rubro-negro ultrapassou a marca de 1 milhão de ingressos comercializados como mandante. Na última partida, contra o clube catarinense, a Magnética foi responsável pelo recorde de público no Brasileirão de 2024, com 60.127 pagantes no Mané Garrincha. E nessa temporada já foram 1.058.499 presentes em 21 partidas disputadas, com 19 delas aqui no Maracanã, uma em Manaus e outra em Brasília, onde aconteceu esse último jogo. Segundo o portal GE, além de ser o único clube a alcançar tal feito nesse ano, o Flamengo lidera a maior média de público do Brasileirão, 51.235 espectadores por jogo, e do Brasil, 50.405 espectadores por jogo em 2024. Isso sem contar os clássicos no Maracanã, em que o clube foi visitante, mas teve a maioria dos seus torcedores. O jogo de amanhã no Barradão contra o Vitória da Bahia não acontece há 6 anos. A última vez foi em 2018, porque o Vitória foi rebaixado naquele ano e só conseguiu terminar entre os 4 primeiros na Série B agora em 2023.
O Mengão levou a melhor com gol de Diego Ribas naquele último encontro. Segundo o portal O Gol, foram 29 vitórias do Flamengo, 10 derrotas e 9 empates em 48 jogos oficiais entre eles. Nos últimos 8 anos, foram 6 vitórias do Flamengo, 1 empate e apenas 1 derrota. Esse jogo de amanhã encerra o turno do Brasileiro 2024 com a 19ª rodada e vai acontecer no Barradão, em Salvador, na Bahia. A bola vai rolar a partir das 20 horas, anota aí, horário de Brasília, e a CBF escolheu para ser o juiz Rafael Claus, de São Paulo, que acumula aí polêmicas em jogos do Flamengo, inclusive nessa edição. O Claus, ele deixou o campo sob muitas críticas no último jogo que apitou do Flamengo nessa temporada. O árbitro foi o responsável por aquele jogo lá contra o Botafogo, que o time perdeu por 2-0 e não marcou uma falta clara em cima do Fabrício Bruno no lance que gerou o segundo gol do time alvinegro naquela partida. A perna do lateral Damian Soares bateu na perna do Fabrício Bruno e desequilibrou aí o zagueiro. E com ele no chão, o jogador do Botafogo teve liberdade para roubar a bola e dar assistência para o Savarino. A atuação ruim do Claus naquele lance chamou muita atenção, principalmente por tentar aí dar seu veredito sobre o lance antes mesmo da análise do VAR. Ele disse no áudio, aspas, para mim não foi nada, cavou muito, Toski, ele jogou a perna e se atirou, cavou demais, não foi nada, afirmou lá o Claus, o grande juiz do jogo. No mesmo jogo, o Rafael Claus não deu amarelo para o Luiz Henrique por comemorar o gol com uma máscara, vocês lembram disso? A punição está prevista na regra, mas o árbitro ignorou ao ver o atacante do Botafogo comemorar com a máscara do Pantera. O mesmo aconteceu com o Daronco, que era o terceiro árbitro, também fingiu que não viu. No segundo tempo, o Luiz Henrique levou um cartão amarelo, o que seria o segundo, e ele seria expulso. Esse árbitro ficou quase 3 meses sem apitar jogos do Flamengo, depois do clássico polêmico contra o Botafogo. Agora, depois de trabalhar em 5 rodadas do Brasileiro e até na Copa América, onde foi o árbitro da final, ele volta a ser escalado pela CBF para a partida do Flamengo. E apesar dos muitos erros, o Flamengo ainda conseguiu ter um histórico positivo em jogos com ele apitando. São 22 vitórias, 13 derrotas e somente 2 empates. O Rafael Claus, ele tem uma média de 4,5 cartões amarelos por partida do Flamengo. São 168 amarelos em 37 jogos, além de 7 cartões vermelhos. Aí eu te pergunto, você gostou da escalação do Rafael Claus para apitar o jogo do Flamengo amanhã? Coloca aí! Apesar de ter corrido algumas notícias na mídia esportiva essa semana que o presidente Rodolfo Landim estaria muito aborrecido com o Marcos Braz no que diz respeito a contratações para essa janela, o que vem incomodando demais o presidente, que já sofre muitas críticas até dos seus aliados e, com certeza, deve prejudicar isso na sua indicação ao candidato à presidência do Flamengo. Ele falou no Charla Podcast recentemente que o Marcos Braz é o diretor esportivo mais diferenciado. Um dos vários assuntos debatidos nesse podcast foi a sua parceria com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Desde a chegada do Landim à presidência do clube, o Braz esteve ao seu lado como braço direito e homem responsável pelo futebol de grande confiança. Na visão do presidente, o Marcos Braz é diretor esportivo diferenciado que esteve à frente da função durante os momentos de glória do Flamengo. Aspas, eu considero o Marcos Braz, de todas as pessoas que conheci no futebol brasileiro, talvez o mais diferenciado diretor esportivo da área esportiva. Se pegar o passado, o título de 2009, ele estava à frente do futebol do Flamengo. Ele está sempre presente em todos os momentos em que o Flamengo teve sucesso. Além disso, o presidente Rodolfo Landim também falou sobre a pressão que existe em cima do cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. O Landim ainda comentou
a boa relação entre o Braz e o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo. A cadeira é elétrica, você sempre quer ter o melhor resultado possível. Os profissionais que temos são excelentes no mercado da bola. O nosso gerente de futebol é o todo-poderoso do futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado. A gente vai no mercado e pega pessoas qualificadas. O Flamengo é uma vitrine. O Braz trabalha em parceria com o Bruno Spindel. Um é mais negociador e o outro tem mais sacadas nos aspectos operacionais do dia a dia. A experiência do Marcos Braz é fundamental para o Flamengo, disse lá o presidente Rodolfo Landim. Mesmo com sucesso nos últimos anos, o Marcos Braz não deixou de sofrer críticas por parte da torcida rubro-negra. Com alta pressão, ele já declarou que não vai ficar no cargo depois do final do mandato. Determinado cenário vai acontecer mesmo que o Rodrigo Dunche de Abrantes, candidato do Landim, ganhe as eleições lá no final do ano. Aí eu te pergunto, de 0 a 10, qual a nota você dá para a atuação do Marcos Braz nessa gestão do presidente Landim? Coloca aí que eu quero saber. Agora eu tenho um pedido para te fazer na boa. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, rapidinho, você me ajudou demais. Se você quiser me ajudar mais um pouquinho só, então compartilhe esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá, muito obrigado. O Flamengo está fazendo algumas movimentações nos bastidores para acertar a renovação do seu elenco. A diretoria acertou algumas vendas nessa última semana, assim como também trabalha pela renovação de certos jogadores. Nesse final de semana, o Mengão informou a saída dos jogadores Verton e Gabriel Noga, ambos formados nas categorias de base do Flamengo. Os dois jogadores fecharam com os Leixões de Portugal. Agora, pensando em manter uma das suas maiores promessas, a diretoria rubro-negra resolveu entrar em ação. Eles acertaram a contratação do destaque e já fizeram o atleta assinar o seu contrato com o clube. Ótima notícia para a nação rubro-negra. O portal Flaweb informou que o atacante nigeriano Ogundana Shola assinou afinal o contrato com o Flamengo. A contratação dele foi um pedido especial do Felipe Luiz, que identificou o potencial no ponta de 17 anos. Emprestado pelo Remo Star da Nigéria, ele conseguiu se destacar bastante aí nas categorias de base do Flamengo e foi uma peça muito importante no título da Libertadores Sub-20, inclusive fez um gol e com isso caiu nas graças da torcida rubro-negra. Para adquiri-lo em definitivo, o Mengão teve que desembolsar uma quantia considerável dos seus cofres. Segundo o portal, o nigeriano custou $450 mil, aproximadamente 2,5 milhões de reais, ao time brasileiro. Para um garoto é um valor alto. O contrato do jogador com o clube já foi assinado e deve vir a ser anunciado nos próximos dias. A fonte reporta que o jovem ponta esquerda estará tendo seu vínculo ampliado até dezembro de 2027, cerca de 3 temporadas, e o Tite já está de olho nele para subi-lo para os profissionais. Boa sorte para você, Chola! O Flamengo segue buscando novos nomes para reforçar o elenco visando a sequência da temporada. Nas últimas horas, o clube demonstrou interesse na contratação do atacante uruguaio Maximiliano Araújo, atualmente no Toluca do México, que disputou a última Copa América pelo Uruguai. De acordo com o jornalista uruguaio Uriel Yugt, o Flamengo entrou em contato com o agente do jogador para informar sobre o seu interesse em contratá-lo. A multa do jogador junto ao Toluca do México é de $15 milhões, 86,6 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que o jogador também interessa a clubes da Europa e tem contrato com o time mexicano até dezembro de 2026.
Na Copa América, o Maximiliano Araújo foi titular da Celeste. Nos 6 jogos da competição, o jogador marcou 2 gols e deu uma assistência. Além disso, teve uma média de 74 minutos por partida. Vale lembrar que o Maximiliano Araújo tem 24 anos completados agora em fevereiro. É uruguaio, mede 1,79 de altura, tem 14 jogos pela seleção uruguaia, com 3 gols marcados. É um ponta esquerda, canhoto, que também pode jogar pela meia esquerda ou até mesmo de lateral esquerdo. Ele tem contrato com o Toluca do México até 31/12/2026. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 7,5 milhões de euros. E a sua multa rescisória, como já foi dito, é de 15 milhões de dólares, cerca de 86,6 milhões de reais na cotação atual. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Maximiliano Araújo? Mais um uruguaio? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer ainda mais no nosso canal, que está indo muito bem, graças a Deus. Eu conto muito com você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!